Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenha um sábado abençoado, iluminado. Hoje estamos aqui, eu, Giane. Eu sou Eli. E eu, a Mônica. Nós iremos estar dando início ao nosso primeiro podcast falando sobre o nosso grupo de terapias Florescendo Juntas. Esse grupo foi criado, né, devido a algumas situações que eu e Giane passei. Já tinha um grupo de terapias onde a gente tinha encontros de constelação, o estudo do desenvolvimento da mediunidade humana, e depois eu dei uma pausa. E algumas, né, das pessoas que a gente tinha atendimento, que o outro pessoal que trabalhava comigo conduzia, né, a gente deu a pausa e paramos. E as clientes pedindo, Giane, volta, 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 e eu não queria voltar. Mas, por que a Giane decidiu voltar? Que automaticamente os bloqueios que eu tinha, onde a gente trabalha, né, meninas, todos os nossos bloqueios das crenças, por que eu não estava me permitindo ter um novo grupo? Então, eu fui trabalhando, fui estudando como montar um novo grupo. E daí é onde veio o Florescendo Juntas. Por que o nome Florescendo Juntas, né? A gente, devido a cada situação da nossa vida, é como a florzinha, né? Que agora que é primavera, ela já floresceu, mas tem a outra parte que ela se seca. E é assim a gente passa pelos altos e baixos, as nossas crenças limitantes, os desafios, só que também temos que lembrar que para a gente florescer, a gente tem que trabalhar e tem que se permitir nos olhar, nos cuidar. Vou deixar um pouquinho com a Sueli. Então, eu sou Eli, né? É uma honra. Então, a gente está iniciando esse nosso projeto juntas de levar o grupo Florescendo Juntas para um podcast, estendendo para mais pessoas, para quem sente no coração, né, que essa questão que a gente já sentiu muito de vibrar dentro de nós, que a gente precisa estar em grupo. E nós, mulheres, a gente se fortalece quando a gente se encontra com pessoas que estão buscando, com afinidades, com caminhos em comum, né? E foi o que aconteceu com nós, né? Então, eu vou falar um pouquinho como que foi que eu cheguei no grupo, né? Conhecendo a Giane. Eu conheci a Giane, então, quando eu vim para Balneário Pissarras, eu digo assim que ela é uma anfitriã para quem chega aqui, acolhedora. Foi o que eu senti, assim, né? O acolhimento de fazer, pertencer novamente a um grupo. Então, eu cheguei na Giane através do meu livro, que eu tive a coparticipação em escrever, né? O Lidere-se com Coragem, que é um livro organizado pela Fran Abrantes, né? Uma mentora de mulheres, onde ela incentiva muito essa união, né? Esse desenvolvimento coletivo, que é o que a gente também prima, né? Muito. E nós olhando hoje, né, Giane, faz Sim. Exatamente um ano. Um ano, completou um ano. Em A gente setembro. até se perdeu na data. Exato, então olha que lindo, né? O mês de setembro, mês da primavera, das flores. E se a gente lembrar, foi exatamente no ciclo do 999 lá, né? Exato, do portal desse ano, né? Do portal desse ano. Então tem um significado muito grande, né? E a gente está aqui hoje, as três, podendo falar um pouquinho mais sobre isso, e destravando nossos medos também, que é humano, fazem parte, né? A gente tem, eu acredito assim que o universo, Deus, ele põe pessoas próximas para a gente ir juntas, né? E todas nós se desenvolvendo, ganhando algo que a gente está buscando, né? E a Mônica também, né, Mônica? A gente se encontrou no grupo, né, Florescendo Juntas, e hoje estamos aqui, né? Que foi a ideia da Mônica, começarmos com um podcast, né? Sim, então, é tudo tão lindo assim, né? A gente se vê, cada uma contribui com algo, né? E o grupo cresce, floresce, né? E a gente fica aberto para levar essa mensagem para mais pessoas, né? Eu pensei hoje assim, nós estamos em permissão para algo mais, né? Isso aí. E destravando, né? Então, exatamente. Agora a Mônica que vai falar um pouquinho sobre ela, pessoal, porque assim, nós três somos terapeutas
E quando a gente fala da permissão, da limitação, nós também temos. E a Mônica, que ela já vai se apresentar para vocês, foi ela que deu a coragem para a gente estar aqui. Já era para a gente ter gravado a primeira vez, mas a Giane deu para trás, desistiu. E hoje quase que eu desisto novamente. E a Mônica sempre fala, ai, Gi, eu tenho tal limitação. Só que olha só, a força e a coragem que ela deu pra gente estar aqui. A Sueli já participou, ela já sabe ler um pouquinho, tá mais calma, né, Mônica? Nós duas aqui ficamos tensas, né? Com certeza. Pode se apresentar, Mônica, e fala daí um pouquinho de você, do que você trabalha e qual que é a nossa proposta do nosso grupo. Ai, obrigada, meninas. Tipo, eu tô imensamente grata. Tipo, o meu coração, assim, está radiando de gratidão, né? Por ter entrado na vida de vocês, por ter conhecido o grupo Florescendo Juntas, né? Cheguei há pouco na cidade, né? E fui recepcionada, então, pela anfitriã, a Giane, né? Foi por acaso que eu passei na frente da loja. E, claro que me chamou a atenção o nome da loja, né? Brechó Boutique Terapêutico. E eu cheguei e, tipo, a nossa conexão foi meio que automática, né, Giane? Sim. Tipo assim, a gente se conectou de uma maneira que a gente não se largou mais. Tipo, o que ela falava batia com o que eu pensava, né, conversava. Ia de encontro, né, ao Florescendo. E fiquei muito grata quando ela me convidou para participar das terapias, né? Eu sou formada Theta Healing e consteladora familiar. Não, eu sou muito tímida, assim, eu não gosto muito de ficar divulgando sobre os meus trabalhos, né? Mas eu fico muito grata, assim, quando eu consigo ajudar alguém e essa pessoa vem depois e me diz, poxa, Mônica, obrigada, valeu. Porque eu sou daquelas, assim, ó, eu não fico passando muito a mão na cabeça, ai, pobrezinha, coitadinha. Então, tipo, eu saí desse estado de pobrezinha, coitadinha e eu assumi uma outra realidade, vamos dizer assim, né? Para quem me conheceu alguns anos atrás, prazer, eu não sou mais aquela Mônica. E para quem não me conhece, eu tô disposta a ajudar também, né? Junto com o grupo, estendendo o convite a mais mulheres também que possam chegar até nós, né? Que a gente possa, de mão dadas, prosseguir com o grupo, né? Sempre com o intuito de florescer juntas, né? De pegar na mão e de seguir. Fico muito feliz. Essa semana eu disse pra Giane, eu preciso falar contigo, porque ela sempre, não, porque eu não consigo, porque eu vou travar, porque ela é a mentora, né, do Florescendo Juntas, então era ela que tinha que dar o pontapé inicial. Aí eu fui e falei com ela, eu disse assim, a gente não pode ficar esperando estar pronta para fazer alguma coisa, né? porque a gente nunca vai estar vai pronta. estar pronto, A gente nunca vai estar pronta. A gente tá colocando a cara a tapa aqui? Sim, tá colocando. Mas como eu disse pra Giane, a gente vai chegar nas pessoas certas, nas que precisam, nas que realmente precisam ser acolhidas, né? Que precisam entender um pouquinho mais sobre como eu trabalho com o Theta Healing, então eu sou apaixonada pela técnica e ela descobre muitas crenças, ela transmuta essas crenças, né? Uma delas, eu sempre gostei de falar. Adoro falar, assim, então a realização de um sonho meu tá falando aqui no microfone. Mas realmente isso não é uma trava para mim. A única coisa que eu não quero é passar uma imagem de uma pessoa que não erra, a minha vida é perfeita. Não é bem assim, né? Até porque nós, como terapeutas, né, nós três, a gente sabe, né, dos desafios que a gente veio enfrentando. A gente não chegou aqui porque achou bonito, né? A gente veio porque veio em busca de nós, né? Então, cada etapa aí se trabalhando, se buscando, se conhecendo, acolhendo, né? O lado sombra, o lado luz e essa junção toda. E daí até o momento que a gente se sente disponível para estender esse olhar para os outros também, né? Mas é um caminho muito longo de uma vida toda, né? Eu sempre digo assim que a nossa caminhada, ela começa lá
na nossa gestação, né? Então, como consteladoras, né, a gente sabe, assim, que é um processo muito lindo, né? Porque a gente vai vindo com os nossos desafios e quando a gente olha para isso e acolhe e sente a gratidão que hoje eu sinto, né? Por todos os processos que já passaram pela vida, né? Pela família que eu fui inserida, tudo, né? Então, assim, tudo faz parte para o crescimento, para hoje estar aqui, poder disponibilizar algo e saber, assim, que dentro da gente a gente está sempre em processo de melhora. Não é porque a gente se acha perfeito, de maneira nenhuma, né? A gente tem os desafios e eles continuam ali todo dia, né? A gente enfrenta eles, né? Às vezes com mais medo, às vezes com mais clareza, mas estamos em busca também, né? Isso. E o estar juntas, eu acho que fortalece isso, né? O grupo faz a gente se sentir mais seguras, né? Então, quando tem um desafio, vai lá, conversa, ouve, e essa troca que faz a gente continuar a buscar, a se melhorar, a continuar, né? Então, eu acho que faz muito sentido, né? Assim, a união, né? É bem isso, Sueli. E o Florescendo Juntas também, né, a questão desse nome, é porque assim, ó, o nosso processo de cura, ele não precisa ser tão solitário, né? A gente trabalha muito, principalmente as meninas me ajudam muito na parte de pedir ajuda. Essa semana eu passei por algumas situações e falei para as meninas, não me deixem sozinha, eu preciso de um auxílio. Então, a gente tenta mostrar para o pessoal que pode ser leve, né? Também sabendo conduzir aos recursos, né? A quem pedir o socorro. E lembrando também, né, que não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo. Não. Digamos assim, você tem que fazer assim, 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 você tem que agir de tal forma, a tua vida vai mudar a partir disso. Não, tá longe de ser isso, né? Cada caso é um caso, né? Como a gente é terapeuta, a gente atende outras pessoas, então não tem como comparar, né? Digamos, tem um problema, uma situação que chega até nós, vai ter que ser resolvida assim, não. Cada um traz as raízes, né? As crenças lá das suas raízes adquiridas, então cada caso vai ter que ser avaliado de uma maneira e trabalhado de uma maneira, né? Então, nós somos três, mas cada um carrega as suas dores, os seus desafios, as suas histórias, né? E é um prazer, assim, tipo, a gente conseguir fazer isso e levar para mais mulheres que também precisam, né? Porque o intuito é a gente se conectar realmente com mulheres que estão em busca, né? Dessa essência, né? Da essência, digamos, de cada uma. E de um tempo só para si, né? Então, quando a gente se reúne nesses momentos, né, dos encontros do Florescendo Juntas, é um momento que a gente se dá o direito de estar se avaliando, se aquietando, né? E ouvindo outras mulheres com temas que sempre levam para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que isso que é o ganho, né? Estar juntas num objetivo que todas melhorem as suas vidas, né? Sim. E eu venho de uma trajetória, assim, no Paraná, eu participava de grupos, conduzia grupos, e isso sempre foi muito rico para mim, né? Tenho minhas irmãs também, até hoje eu estava falando para as meninas, assim, que o 3 é muito significativo, né? Hoje nós estamos aqui em 3 novamente, né? Eu tenho mais 2 irmãs, então a gente falava sempre que a gente se reunia e fazia a nossa mesa redonda, né? Para colocar nossos temas, nossos assuntos, conversar e se aliviar, né? Então já vem isso de uma necessidade lá de trás. E depois, na caminhada, sempre foi grupos. Tenho minhas irmãs também que gostam muito. A minha irmã Rita, ela movimenta muito grupos de mulheres. Então, é algo assim que está no histórico, né? E venho para cá, encontro mulheres que também gostam disso, né? Então, tudo é divino. Eu acho que Deus, ele é muito certeiro quando ele faz as coisas para aproximar a gente com intenções, afinidades muito próximas, né? Então, isso aí. Mônica, você quer mostrar um pouquinho sobre os nossos apoiadores? Sim, claro, vamos lá. Então, a gente tem aqui eu, né? Teta Healing e Consteladora.
Quem tiver interesse, né, quiser conhecer mais, o Theta Healing, ele não é tão divulgado, né, ele é pouco conhecido, ele é uma técnica que escava crenças, né, e a gente pode ressignificar. Mas como eu disse, cada caso é um caso, né, pode entrar em contato, né, que a gente agenda um atendimento. A gente tem a Sueli, né, que está aqui conosco, que também é uma terapeuta, né, integrativa e holística, que desenvolve outras terapias também, né? Eu tô recém-formada em constelação, né, que é uma técnica, assim, que sempre me chamou muito, né, até pelas minhas questões pessoais, né, e hoje eu me encontro muito aberta a isso, né, eu acho, assim, que é um caminho lindo para quem quer saber mais sobre si, né? E também soltando dores que às vezes nem são suas, que a gente carrega um mochilão ali nas costas, né? E aquilo pesa, vai pesando, vai pesando. E tem como se soltar disso, né? Exatamente, trazer à tona, né? Isso são caminhos, né? O Muniz Pinturas, então, que é o nosso patrocinador, né? Sim. Oficial. Ele atende toda a região, se vocês quiserem, tem ali o contato, podem estar entrando em contato com ele para fazer o orçamento. Como diz ali, ó, a vida é da cor que você pinta. E também ele tem os toques que nem a gente, né? Isso aí. Sobre questão de deixar tudo organizado também é com ele. Pode entrar em contato, pessoal. Então, a logo, né, da Giane aqui, que me chamou a atenção, que me levou até ela, né, agradeço. Então, pessoal, como a gente estava falando, né, do nosso grupo, que é o Florescendo Juntas, mas as meninas entraram em contato comigo, né, me conheceram através do Giane Brechó Boutique Terapêutico, porque esse nome também, né, eu tenho uma loja onde eu iniciei com brechó, com partes de desapego, né? E depois eu fui agregando peças novas, por isso que tem o boutique. E o terapêutico, né, que agora completou 2 anos que eu estou em Pissarras, então eu só tinha o espaço da loja e os atendimentos de terapia quando eu comecei, era mais em Barra Velha. E daí depois, vindo morar pra cá, eu tive que agregar aqui, então eu decidi mudar o nome e tá todo junto. Tanto é que quando as clientes vão entrando, perguntam, Gi, por que é brechó boutique terapêutico? A gente já tá escolhendo, já tá passando por terapia, sim, já tá passando por terapia, a gente vai se auxiliando, mas também lembrando que quando a gente busca, né, a terapia, você tem que querer. Eu, Giane, nesse processo, aprendi que conforme eu estava fazendo atendimento, se a Mônica ou a Sueli chegasse em mim e falasse, Gi, tô passando por tal coisa, eu já passava uma técnica, já... Não, calma aí, Giane, as dores dela, é o momento delas, posso ajudar? Posso ajudar. Mas elas pediram, eu quero ajuda? Não, porque quando a gente invade um pouco o campo, né, meninas, a gente também sobrecarrega um pouquinho nós. Então, é que nem uma parte, né, do renascer e da nossa comunhão, que também fala um pouquinho da questão do nosso processo com Jesus, com Deus, com o que vocês, cada uma, acreditam, né, do nosso Criador. É assim, ele curou muitas coisas, ele fez vários processos, sim, mas toda a busca era pela fé. Então, também, se a Mônica, a Sueli, a gente passar alguma terapia para vocês, vai ter resultado? Depende da constância, depende do acreditar, depende se você não, ai, tá bom, passou, não vou fazer, não quero, mas tem que ter ajuda, né? É o estar em permissão, né? A permissão. Isso daí, que Giane vem aprendendo com vocês. O nosso corpo, ele é muito sábio, né? Ele sabe quando a gente está aberto a receber algo ou quando a gente bloqueia. Daí pode vir qualquer informação, qualquer técnica, qualquer coisa, não vai surtir o efeito que a gente gostaria, porque o nosso corpo, ele disse, não, eu quero ficar com isso aqui, tá? Até mais um tempo, às vezes por muito tempo, né? Mas é tudo processos, né? Uhum. É um lindo caminhar, né? Isso aí. Então, a gente tem a Foco, Marketing Visual, né? Que é nosso apoiador. A Onda dos Bichos, Clínica Veterinária. O Biano, Ar-Condicionado.
Ele faz as instalações, higienizações e manutenções dos ares. O nosso apoiador também, o restaurante Fogão de Lenha, quem conhece. E então a MC Produções, né, que abriu as portas pra gente, né, pra nos receber. Quando eu vi, que eu passava aqui todo dia aqui na frente, né, que eu vi que eles estavam montando, eu pensei, eu vou fazer um podcast aí. E foi assim que tudo começou, né? Foi assim que tudo começou. Com essa ideia, né? E a gente fica grata, né, por esse espaço tão acolhedor, né? Exatamente. Que possibilita os sonhos, né, das pessoas que chegam aqui como os nossos, né? Isso aí. Trazendo um pouco, então, dessa ideia do podcast, que foi bem inusitada, né? Eu confio muito, assim, nos insights que me vêm, as minhas intuições. Eu sou muito intuitiva, muito, então eu vou muito atrás disso. E falei pra Giane, né? Eu tava lá me preparando pra ir pro trabalho, secando meu cabelo, e tinha visto alguma publicação da MC, né? Do podcast, eu acho que era das meninas também, né? Que ela conta, que eu acompanho, sou fã. E daí, secando meu cabelo, assim, me veio assim, por que não? Vocês têm o Florescendo Juntas, né? Meu, aquilo me veio assim, com tanta energia que eu não sabia descrever. Bom, eu nem terminei de secar o cabelo, eu mandei mensagem, né? Giane, Sim. vou lá. E daí, tipo assim, não. Ou foi por mensagens, não lembro, Giane, se foi. Você mandou mensagem que eu ia e depois lá. passou lá. Tipo assim, não era uma coisa que eu pudesse passar por mensagem, porque eu gosto de mandar áudio, né? Então, eu até mandei alguma coisa assim que eu ia lá. Mas eu tinha necessidade de ir lá enxergar a Giane, abraçar a Giane, contar sobre isso e passar um pouco dessa empolgação, né, para ela também. Cheguei lá, Giane, vamos fazer um podcast do nosso grupo, né? Porque o nosso grupo a gente se reúne, então, né, toda uma vez no mês, né? Nas segundas-feiras a gente se reúne. A Giane depois passa bem certinho, né, ali para quem que quer vir conosco, chamado, né? Exatamente. Não é terapeuta, é apenas quer participar, né? A gente é um grupo para acolher. Isso, escutar histórias. Não quer falar, não fala, só vai lá e sente a energia, né? Vai lá e sente a energia. E cheguei lá na loja da Giane, vamos fazer isso, e ela meio travou, não sei, né? Não sei, não, vamos mandar mensagem pra Sueli. Da Sueli eu mandei um áudio, né, Sueli? Sim. Um áudio bem comprido. Mas eu achei maravilhosa a ideia, né? Eu pensei, nossa, e tava num momento, assim, bem interessante como as coisas acontecem, né? Que eu tava sentindo uma coisa muito gostosa, sabe aqueles dias que você acorda e pensa, oi, que dia lindo hoje, né? Que parece que tudo tá fluindo, né? De repente vem a mensagem da Mônica, eu pensei, nossa, que lindo isso. A gente precisa desses incentivos, né, para a gente continuar vibrando na alegria da vida, né? Então, acho que esse Florescendo Juntas tem muito isso, né? A gente olhar para o belo da vida, né? E seguir sempre olhando para o despertar, né? Para o ir além do que está aqui hoje, né? Então, esse é o caminho que a gente se propõe, né, através do grupo, né, a ir incentivando que a vida fique cada vez mais leve, mais fluida, né, e que todas essas questões que a gente vive são fazem parte da vida, cada vez se tornem mais, assim, com pesos menores, né, que não deixem a gente tão abatidas, né. Esse entendimento da energia, o que levou, né, ao nosso encontro das três, estudando a física quântica, fica bem nítido, né? Fica nítido, tipo assim, depois que você acessa uma certa frequência, as coisas simplesmente acontecem. Isso não é mágica, né? Não. Isso é ciência. Aqui do grupo, a mais espiritualizada, vamos dizer assim, é a Giane, né? Que ela tem... Eu admiro muito, muito, muito. Não que eu não tenha, né, a minha fé,
recorro a Deus, né, a esse ser supremo, né, que nos rege, claro que sim, mas a fé da Giane, ela é muito linda, assim, ela contagia a gente, né? E é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Num encontro na Karen, na numerologia, o número da Giane fala, né, que ela está a serviço de fazer as pessoas acreditarem em Deus, né? E é muito claro isso, né? Assim, a força que ela tem, a questão dela ir buscar muito na religião, na conexão com Deus, né? Então, isso, e não é só para ela estende isso, né? Então, é próprio, é nato dela, né? Então, fica cada vez mais claro as coisas que cada um veio com as suas missões aqui, né? Isso. Cada um de nós, independente de quem, tem uma missão, tem um propósito de vida, né? Isso aí. O que veio trazer para o mundo, né? Agora vocês estão afiadas hoje, né, meninas? Né? Estou me segurando aqui para não chorar. Mas tudo isso, pessoal, que a Mônica, a Sueli estão falando tanto, que elas acham lindo em questão da minha fé, eu posso dizer que ela está sendo restaurada. Giane ficou 2 anos em processo que só estava em julgamento, né, com o nosso Criador, né? A gente está falando um pouquinho, né, sobre ele, mas vocês, cada um que está nos assistindo, tem a sua fé, a sua crença no que acredita, então vocês vão entender um pouco, né? Então, eu sofri um acidente em 2023 e com o acidente eu tive traumatismo craniano. A minha sequela foi a perda de memória, faz exatamente finalzinho do ano passado que eu comecei a recuperar 100%, né, novamente. E quando eu comecei a passar o processo novamente, né, de voltar a atender, de fazer um grupo, não fazer um grupo, né, era questão disso, porque eu estava muito em julgamento de tudo que eu estudei da física quântica, de Reiki, de barras de Axis, né. A minha faculdade de psicanálise clínica tá trancada um pouquinho, porque ali os estudos, calma aí, não tava batendo alguma coisa, né? Porque eu me coloco muito em dúvida. E claro que eu amenizei isso com a ajuda das meninas. E eu falo assim que a fé também é uma questão nossa. Por que muitas vezes a gente só reclama, a gente bate o pé ou acontece alguma coisa e a gente não aprende a respirar? Então tá, né? O que se requer com isso? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que isso quer me mostrar? Então também digo que as meninas que vêm me ajudando, porque é como eu falei, na questão da fé ou nos atendimentos do que cada um faz, a gente tem que querer, a gente tem que se permitir. E eu digo, as meninas que já cansaram de ouvir, que eu falava assim pra elas falam, foi bem bonito elas falando ali da minha fé, né? Mas eu só falava assim pra elas, não, hoje eu briguei com Deus, hoje eu não tive conversa com ele, hoje eu tive uma DR intensa. Mas claro, lembrando que ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que cada um de nós ali busca. Então, nos meus atendimentos, devido a todo esse bloqueio, eu falo para as meninas no nosso encontro, né? Tem um caderno, tem um papel ali para marcar. Se você não quer conversar com a gente, ou não quer conversar com o seu Criador, não quer ter ali o teu momento, escreva, mas coloque para fora. Algo que eu sempre, um pouco do que eu aprendi, que eu passo para as meninas, é que nem o nosso celular, né? Pra gente baixar algum outro aplicativo, caso não tenha memória, o que a gente tem que fazer? Vamos ver fotos antigas, vamos excluir vídeo para poder entrar o novo. E na nossa mente também. Por que a gente não desafoga ela? Não coloca tudo ali que a gente está passando num papel, pronto, lê, rasga e joga fora, para ter espaço para o novo. É lindo isso, né? E é uma questão muito de a gente se permitir e tirando essas memórias que a gente tenta arrastar junto, né? Guardar coisas que... E isso é tanto físico como emocional, como mental, em todos os níveis do nosso ser. A gente tem a tendência, né? A ir guardando, né? Como se a gente tivesse que ter uma bagagem muito grande.
Mas, na verdade, assim, o processo é mais leve, né? Vai soltando, dá espaço para o novo. Barra de Axis fala muito isso, né? Sim. Permitir que a gente deixe o novo vir, que o novo sempre traz coisas para a gente evoluir, para a gente se olhar mais como um ser divino, uma centelha divina que todos nós somos, né? Então a gente se afasta muito de nós porque a gente não acredita que a gente tem essa conexão com o divino, que somos nós também. Nós somos uma partícula de Deus, né? Viva aqui. Então a gente tem a permissão dele de ser mais, né? E muitas vezes a gente bloqueia isso porque tá querendo prender coisas, né? Ficar naquilo que tá aí, no conhecido. É isso que eu tenho, é isso que eu sei, né? Mas eu tenho muito mais para buscar, para ver, para ser, né? Realmente me veio agora a questão do orar e vigiar, né? Não é vigiar a vida dos outros, como dizem, né? É nós com nós mesmos. A briga, a minha briga, é com o meu ego, sabe? Eu tenho passado, assim, momentos bem desafiadores, assim, os últimos 3 anos foram muito desafiadores para mim. Mas não foi com brigas externas, foi brigas comigo mesma, entende? A partir do momento que eu entendi, há pouco tempo eu assisti o Tate Shows, né? Até passei para vocês, onde dizia lá que Jesus pedia: você quer ser curado, né? Exatamente. Você quer ser curado. Então você só cura, você só vai curar o que você permitir curar, o que você enxergar. Se você vai guardar alguma coisa lá, talvez esteja lá no teu inconsciente e você não lembra, você está repetindo ciclos e você não para pensar: poxa vida, o quê? O que é isso? O que quer me mostrar, né? O que é isso? O que essa situação quer me mostrar? Então não é o outro que vai ter que vir dizer: ó, Mônica, eu acho que você tem que fazer assim, assim, assado. Ou se alguém vem falar comigo, eu vou dizer: olha, você tem que fazer assim, de tal forma. Não. A pessoa que realmente quer buscar, ela vai ter que, primeiramente, se permitir a isso, né? E pensar assim, ó, a busca do autoconhecimento, ela não tem, digamos assim, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Isso eu tenho claramente, assim, na minha cabeça, que tem um começo, mas não vai ter um fim. Exato. Porque todo dia você está descobrindo, todo dia, e graças a Deus, né, que Ele nos permite encontrar essas dores, essas fraquezas, para a gente se fortalecer, né? E também com muito paciência, muito carinho pela gente mesmo, né? Porque o processo ele não é imediato, não é uma mágica que você muda. Ah, eu não quero mais ser assim, agora eu vou ser assim. Não, é um processo de autoconhecimento, de ir avaliando, né? Algumas coisas a gente tende a repetir, mas aí quando tá repetindo já vem aquele, opa, de novo eu tô nessa situação. Isso, não no sentido da cobrança, né? Não não. se cobrando. Do julgamento, Isso, né? Do sai do auto-julgamento. julgamento, se ajuda, né? A Isso. questão, assim, do buscar realmente, tá acontecendo isso? O que isso quer me mostrar? Exato, Né? e com muito amor por você mesmo, né? Porque às vezes a gente vê coisas que eu não gostaria de ter em mim, né? Ah, isso daqui não é luz, não. Isso daqui é uma sombra que eu não tô gostando muito, Exato. né? Mas é meu. Então, se eu acolho, isso vai se transformando numa potência, né? Porque do outro lado da sombra tem a luz, que também é grande, né? Então, quando a gente não quer olhar para a sombra, a gente também não vê o que você tem de positivo, né? Exato. Então, fica aquela briga interna, né? Eu só quero construir o que eu acho que isso daqui é bonito para mostrar para os outros, né? Mas é o que está dentro que a gente precisa ir se melhorando para nós, porque depois é um reflexo, né? Tudo é por vibração, então se a gente está bem, a gente vibra bem, né? E reflete, né? Reflete ao nosso redor isso, né? Exato. Reflete ao nosso... E a outra parte, né, do nosso grupo de Florescendo Juntas. Eu vou deixar essa parte daí para as meninas explicarem, porque elas já têm ali, né, o curso de consteladora. Eu, Giane, tive que curar uma parte em mim, as meninas vão explicar bem certinho, do feminino. Porque a gente tem que lembrar também que devido a algumas circunstâncias da vida, a gente tá ali, né, tem o masculino e o feminino.
eu, Giane, agora, as meninas podem falar, que eu estou me permitindo a me olhar também, a ver aonde eu tinha perdido o meu feminino. Eu só usava coque, não queria deixar o cabelo solto, não parei de usar brinco, de me cuidar, porque eu estava muito mais no masculino. E isso dei para explicar para vocês, com as meninas. Então, entrando nessa questão da energia, né? Energia feminina e masculina, que a gente é composto pelas duas, né? Pai e mãe, né? Então, às vezes, a gente está em negação de algo do nosso masculino, das memórias masculinas, com os homens da família. Então, esse lado, às vezes, ou ele ressalta, ou ele diminui muito, né? E nós, como ser humano, a gente tem que estar em equilíbrio, tanto homem, mulher, todos nós seres, né? Com o nosso feminino e masculino andando juntos, né? Para a gente ter as duas forças, né? Porque são duas forças, né? Do masculino, a gente carrega a coragem, e do feminino, a força. A união das duas faz a gente florescer, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, quando a gente está em harmonia com essas duas energias dentro de nós, a gente tende a ir para a vida com mais leveza, né? E quando a gente está em conflito com alguma dessas partes, a nossa vida ela dá uma emperrada, até a gente tomar consciência e olhar para isso, que é muito importante, né? Fazer esse trabalho, a constelação traz muito isso, né? De olhar as dores do nosso sistema familiar, que é onde ficou coisas ali que vai influenciar na nossa vida hoje, né? E quando a gente olha para isso, a gente alivia a nossa vida, alivia daqueles que vieram antes e os que vêm depois, né? Não precisam passar por certas situações que hoje, quando a gente está em desalinho, a gente vive, né? Isso então, aí. é um processo muito lindo, né? E eu acho que todos nós temos isso, né? De olhar para essas questões, porque ela uma hora, uma das energias está mais para cima, uma está mais para baixo, né? Então, ela e quando a gente consegue identificar isso, é mais fácil da gente ir se harmonizando com a gente mesma, né? Equilibrando, né? Equilibrando. Eu tenho que me puxar bastante, assim, nessa questão do equilíbrio, né? Também passei muitas questões na questão da constelação familiar, né? Que eu fui em busca da formação da constelação familiar a partir do momento em que eu fiz uma constelação e que eu realmente vi que tem fundamento, né? Faz sentido. Faz sentido, tipo, até então era o Reiki que eu fiz, o Theta Healing, que sou apaixonada, já falei, mas a constelação familiar, ela traz essa dimensão, né? Da dimensão das dores que a gente carrega, de toda a bagagem que vem junto com a gente, né? E a constelação, na minha vida, eu fiz uma constelação, voltando a falar do lado espiritual da Giane, eu fiz uma constelação, uma pós-graduação de constelação sistêmica. Então, ela tem a constelação organizacional, que são para empresas, né? Tem a questão para mediação, fóruns, né? Tem a questão de vários momentos que a gente pode estar adequando à constelação. Não nessa parte... O meu professor que eu fiz, ele era muito cético. Então, a constelação que eu faço, ela não é muito espiritual. Ela só trata assim. A pessoa... Eu respeito muito, né, a religião de cada um, a crença de cada um, mas também respeito quem não acredita nisso, né? Porque tem as pessoas que simplesmente, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem isso. Só que na constelação que eu fiz, o meu professor dizia assim, não, tudo bem, tu vai atender uma pessoa, ela vai ter os problemas dela, ela não acredita em Deus, né? Não acredita em Deus, mas ela tem um pai e ela tem uma mãe. Então, é aí que você vai ter que alinhar. Na verdade, né, a constelação, o pai da constelação é o Bert Hellinger, que ele foi um religioso, mas nunca vinculou a constelação com nenhuma religião.
né? Ela não é uma técnica chamada espiritualizada, né? Isso. Ela trabalha os sistemas, tanto o sistema familiar, como o sistema empresarial, sistema jurídico, né? Então, ela abrange tudo onde há pessoas, né? Que há um movimento, que há Um campo. um campo. Eletro, né? Exato. Magnético. Então, a gente vincular, assim, a espiritualidade, né? Não cabe para a constelação. Outras técnicas, que nem eu busco muito técnicas que trabalham em campo espirituais. Eu gosto disso, algo que me chama e eu me conecto muito com isso, né? Os arcturianos, né? Sim. Que é uma cura multidimensional. Então, assim, coisas que... Mas isso daí a gente tem que estar aberto, né? Porque nem todo mundo tem essa facilidade de entender que a gente nós somos seres divinos, criaturas de Deus, e que Ele não criou só nós, né? Tem muito mais nesse nosso universo todo, né? E a gente está aqui a serviço todo mundo para o melhor do que Ele deixou para nós, né? Então E a partir disso, né, pessoal, eu, Giane, estudei e venho estudando várias religiões. Tanto é que alguns professores meus sempre ficaram impressionados assim, porque quando eu dei início aos meus estágios de atendimento, eu posso falar que eu atendi muitas pessoas testemunhas de Jeová. E os meus professores sempre perguntaram assim, Gi, como que você conseguiu? Eu, Giane, consegui porque eu trabalho muito e tento focar muito aos meus atendimentos e às pessoas que vão me conhecendo, a gente ter o respeito pelo que o outro acredita, pelo que ele segue. Então, se ela veio me buscar ajuda, por que não eu não entender a crença dela, o que ela confia, o que ela acredita, para automaticamente montar um protocolo de atendimento baseado nela? Então, é isso que eu, Giane, nos meus atendimentos, faço muito. Eu respeito a cada um. E a gente tem que ter o respeito. Eu falo sempre, cada um que vai me conhecendo, tá bom. Se ele acredita nisso, tá bom. Ele acredita, ele tem confiança, ele tem fé em alguma coisa. E tá tudo bem, é dele, não é nosso. Né, o nosso papel não é julgar, não é julgar ninguém, hipótese nenhuma, né? Tá se colocando no papel para julgar, para entender. Muito ao contrário, né? Muito ao contrário, né? Porque a gente trabalha isso somos falhas, então a gente só traz o que a gente viveu. Eu trago o que eu vivi, o que eu experienciei, né? E o que funciona para mim. Eu queria ter mais coragem de colocar, tipo... nem é coragem a palavra. Me expor. Eu não gosto muito de me expor, então, nenhuma de nós, né? A gente bem focado um pouquinho. Se vocês for perguntar das nossas redes sociais, né? Exatamente. Porque eu penso assim, a pessoa certa vai chegar pra mim. Isso. Exato. A pessoa que tá precisando, que vai se conectar... é a pessoa que eu também vai me curar em alguma coisa. Eu acredito muito nessa questão do espelho, né? O que tá precisando. Por isso, pegar na mão e ir juntas é importante. Porque o que eu vejo em ti vai melhorar em mim, né? Essa questão. É maravilhoso essa conexão que a gente tem com o mundo, com o universo, né? Exato. E assim, nós três terapeutas aqui, né? Então, a gente sabe que tudo é por sintonia. Então, alguém vai se sintonizar comigo porque a gente tem alguma coisa que já viveu em comum. E como eu já passei por um ciclo, eu posso dar uma orientação, né? Então, o que a gente faz? A gente ajuda a pessoa a abrir a sua consciência, olhar para a sua vida. Mas tudo está dentro dela, né? Então, a gente não salva, não cura ninguém, né? Não é o nosso papel. Nosso papel como terapeuta é só levar a pessoa a abrir a consciência e olhar para a sua vida, ver, porque tudo está dentro. Eu sempre digo isso, né? A cura, ela está no nosso coração. Quando a gente consegue tirar aquele véu da frente e olhar para dentro, você vai vendo as soluções, você vai olhando, opa, aqui eu ajo assim, aqui não é legal, aqui eu tenho que mudar esse comportamento e tal, né? Então, tudo vai ali dentro do nosso processo, nada vem de fora. Então, não adianta, né, a gente dizer que alguém salva, alguém cura. Não, né? Isso é um processo muito único de cada um, né? A cura está dentro, é o nosso ser interno que guia, né? A ajuda, ela é necessária porque faz a gente tirar
O foco que às vezes a gente tá em algo que não é positivo, tá prejudicando a gente, e quando vem uma opinião, uma orientação, uma sugestão de fora, você acaba voltando o teu olhar mais para dentro e vendo, né, conseguindo olhar para aquilo que você estava distraído, não estava olhando, percebendo, né? Mas tudo é caminho, né, de orientar, de ajudar a pessoa a se olhar, né? Então, Sim. esse caminho que eu acho que é lindo, assim, né? Então, é o nosso trabalho de ser terapeutas, né? E quando a gente fala, né, da questão da conexão da energia, para poucos que entendem, um exemplo que a gente tem hoje é assim, ó, a gente não se conversou mais e fomos se arrumar para estar aqui hoje, né? E automaticamente, quando nós três se olhamos, estava cada uma com um colarzinho. E a gente não falou nada, ó, vamos assim, não. E isso que é a questão da energia, da conexão. E fala um pouquinho, olha, tipo, a Giane está com A Nossa Senhora de Fátima. Que diz muito dela. Isso. Eu coloquei esse colar com 3 voltas, né? Daí hoje eu tô muito voltada para essa conexão com o 3. O que significa o 3? Nós 3, né? Então, assim, é onde a cura acontece muito interna, né? Quando a gente se conecta com outras vibrações parecidas, Sim. né? E o meu Japamala, né? Que Onde a gente também me trabalha, acompanha, né? o Ho'oponopono me ajuda muito, assim, nossa, é o meu guia diário, né? E eu me conectei com ele hoje e pensei, não, é com ele que eu vou. Exato. E as 3 cada uma na sua força, Cada né? um no Exato. seu perfil. Isso aí. Exatamente. É como as meninas hoje focaram, né? Eu não sei como vocês. Olha, tem que dar os parabéns aí pra nós. Seguir, compartilhar, comentar. Porque Giane não se emocionou. Na questão do colar, quando eu fui colocar, eu coloquei um outro com o tom aqui do meu blazer. Mas eu falei, não, calma aí. Porque eu ganhei a Santinha ontem, né, no Cerco de Jericó, que eu estou participando. E ela tem um grande sentido pra mim. E daí eu falei, não, é com ela que eu quero ir. E daí agora a Mônica me fez lembrar, não, calma aí, fala um pouquinho. Cada uma de nós se conectou com a nossa essência. Né, meninas? Isso aí. Porque somos essências, né? Exato. E tudo que nem nós chegamos aqui, a Mônica trouxe um chazinho que ela fez com muito carinho para nós, né? A gente tá aqui tomando, para tomar também a energia dele. Isso. Vamos ver quem adivinha qual é o nosso chazinho, né, meninas? Exato. Vamos ver aí. Mas eu tava falando dos chás, eu amo chá. Eu trago isso lá da minha avó, eu tava falando pra Noeli, pra Giane. Eu penso em mim assim, por que eu não me conectei mais com a minha avó pra aprender mais essa questão dos chás? Que ela resolvia tudo com um raminho de chá, né? Tudo na vida dela, ela resolvia com um raminho de chá. Aí a Noeli me disse... Ai, perdão. A Sueli me disse, mas tá dentro de ti, né? Exato, é uma informação ancestral, né? Eu falo isso porque eu também vivo muito isso, né? Eu gosto muito das ervas e essa informação é de uma avó. E as 2 avós tinham isso muito, né? Porque a medicina era através das ervas, dos chás, né? Antigamente, né? E fica essa memória na gente. E quando a gente começa a se conectar com nós, né? Com nossos gostos, né? Você vai trazendo de volta essa informação, né? Os escaldapés, tudo isso, né? Que é tão lindo. E é uma energia, assim, que alivia. A gente sabe que se você faz, modifica o teu momento, né? Sim. Só que daí é buscar ali dentro, né, a informação. Exatamente. Como as meninas estão falando das avós, né, agora vem a explicação por que a Nossa Senhora de Fátima. Eugênia, há pouco tempo, acabei descobrindo no meu processo ali da volta, né, com o nosso Criador, depois de muitas brigas, né, eu ganhei essa medalhinha de um frei que veio da França no atendimento e também tinha passado por um retiro. E foi aonde, depois que eu ganhei, que eu conversei um pouquinho com a minha mãe, com uma prima, elas falaram que essa Santinha Nossa Senhora de Fátima, né, eu não conhecia, não tinha conhecimento, tá, dela, e a mãe e ela falaram pra mim, era a Santinha de devoção da tua avó.
Então, sim, hoje eu carrego comigo, porque eu, Giane, qual que era o meu julgamento também, desde que eu passei, né, por esse acidente? Eu sempre fiquei assim, eu não sou abençoada, aí aconteceu outra coisa, como eu falo pra vocês, eu tava focada no olhar negativo do que apenas agradecer, né? Olha só, a Giane tá aqui, tá viva, tá respirando, tá olhando, tem mãos, tem pernas, tem corpo. Então, por que não, né? A gente não parar com isso e aos pouquinhos vai indo. Também outra coisa que a gente trabalha muito, que a gente vem trabalhando, eu, Giane, foco muito, e as meninas também fizeram essa conexão comigo, de a gente ser do jeitinho que a gente é. Todos os professores que eu passei, os cursos que eu percorri, eles falam muito, né, que a gente tem que, se você vai buscar um terapeuta, não busca ele também se ele estiver continuando no estudo. As meninas aqui estão, cada uma no seu estudo, a gente tá, né, ainda não terminamos nada. Cada vez que a gente termina um curso, a gente vai fazer mais um. Por quê? A gente dá os atendimentos nossos baseado no que a gente passou e no que fez efeito pra gente, não apenas na questão, a gente ultimamente não está olhando muito na questão... Teorias, né? Exatamente, né? Por conta disso, porque eu também tinha essa crença que quando o pessoal começou a me buscar novamente para me fazer atendimento, eu falava assim, não, eu não quero mais atender. E os meus professores também, Gi, por que você não vai mais atender? Eu falei, não, porque eu não estou 100% comigo. Só que também esqueci que automaticamente, quando eu vou montar um protocolo, dependendo do que a Sueli está passando, se ela se conectou comigo, quando eu vou montar o protocolo baseado ali nela, algum exercício, alguma prática, ó, vai estar baseada em mim. Então, opa, não, calma aí. E eu desbloqueei isso e voltei a fazer os atendimentos por conta disso. Uma que me deixou bem emocionada, né? Vou falar aqui o nome dela, porque depois quando ela ver, ela vai ter que me dar muitos parabéns, que realmente eu voltei por conta dela. Teve um dia que eu passei por uma crise enorme, né, de ansiedade. A Mônica e a Sueli também já me socorreram diversas vezes. E naquele momento, uma cliente, eu estava conversando com ela e ela só mandou assim para mim, Gi, fala que o céu é azul, o sol é amarelo e a grama é verde. Vai falando, inspirando e soltando. E aquilo pra mim, eu falei, nossa, o céu é azul, a grama é verde, o sol é amarelo. E fui falando. E me acalmei. E depois eu mandei mensagem pra ela, né? Foi a Suelen. Aí eu mandei mensagem pra ela e eu falei, nossa, ela perguntou, Gi, se acalmou? Eu falei, nossa, fez bastante efeito pra mim, me deixou calma. Eu falei, tá, mas que sentido tem isso? Aí ela pegou e falou, Gi, dá uma olhadinha, né, nas tuas planilhas de atendimento, que tu vai ver que isso, quem me conduziu nas minhas crises de ansiedade, de tudo que eu estava passando, foi você. E daí sim, pessoal, eu fui pegar as minhas pastas de atendimento e fui olhar e estava lá. E vi todo o significado. Por que a gente tem que falar, né, que o céu é azul, o sol é amarelo e a grama é verde? A gente está focando no aqui e no agora. Aí é onde a gente lembra de agradecer. Nossa, eu tô respirando, eu tô viva, eu tô bem. É dois processos, né, que fazem muito parte da vida, né, o respirar e o agradecer, né? Então a gente às vezes acorda e nem consegue sentir que está respirando, né, porque já está na ânsia do dia, das coisas na cabeça, já trabalhando em tudo que você quer fazer, né, naquela... Sim. Fora de conexão, assim, com Deus, com a gratidão pela vida, por ter mais um dia, e é um dia, né? A gente nunca sabe quantos dias mais, né? E mas é aquele, né? Aquele a gente não dorme no agradecimento, a gente já dorme pensando assim, ai, amanhã eu vou acordar, vou gravar o podcast, né? Como que roupa que a gente vai, ao invés da gente, então tá, me dá uma noite tranquila de sono, muito obrigada pela experiência de hoje, agradecer. Quando a gente fez um dos nossos encontros, né, a gente trabalhou, né? Trabalhem aí em vocês, né? Peguem um papel e coloquem 5 coisas para agradecer e 5 coisas para reclamar. E depois digam pra gente, né, qual que vai ser a lista maior. Né, meninas? O agradecimento a gente foca muito pouco, né?
É difícil você encontrar 5 para agradecer, mas encontrar 5 para reclamar é facinho, né? Rapidinho. É rapidinho, é exatamente isso. E agora também me veio assim, o setembro é o mês amarelo, né? Amarelo. Então, essa questão da saúde mental, o quanto é necessário a gente olhar para isso, né? Para nós, para como é que a gente está no nosso interno, no nosso mental, como que está conduzindo as coisas, né? Para mais adiante não ter uma questão que você já não consegue mais nem respirar para olhar para aquilo, né? Então, como é importante, né? Os momentos, um dia de cada vez, né? Não é a gente só tem o presente, na verdade. A gente vive sempre na ansiedade para o amanhã ou preso no passado, né? Então, é coisas que a gente não acessa mais, né? Sim. É só aqui ou agora. E nós temos a tendência a não ver isso, né? A ficar focado só no que tem que ser, né? É por isso que nosso podcast foi bem nossa cara, né? Sim. Foi bem nossa cara. Eu tava bem tranquila quanto a isso. Eu disse, olha, a gente até tinha se encontrado, né, para marcar o que ia ser falado, o que não ia ser falado. Fazer roteirinho. Roteirinho, mas a gente acabou saindo do roteiro, né? Saímos do roteiro, ó, pessoal, a gente saímos do roteiro. As nossas xícaras não deu certo, mas a cada gente uma ia ter teve xícaras. conexão com a Com a nossa nossa essência, pessoal, porque né? a gente trabalha muito, né? Isso aí. Com quem a gente atende, né? Ser você. Isso aí. Exato. Não tem que vir aqui parecer uma coisa que não é, né? Cada um no seu jeitinho. Que a gente Cada um no seu jeito. Somos únicos, né? Na nossa essência. Nossa essência. E isso faz muito sentido cada vez mais, né? Isso aí. Quando a gente se acolhe. Nossa, já tá encerrando, né? Não acredito que passou tão rápido, né? E eu anotei aqui, ó, gratidão e perdão, que não vai dar tempo de falar, mas talvez pro próximo podcast, né? E a gente deixa aberto também para quem o pessoal quer quer que a gente traga, né, pra sugestões de temas, E a gente vai tentar trazer convidados, né? Exato. que se conectaram e que também querem trazer alguma ajuda, né? Isso. E lembrando assim, né, que o autodesenvolvimento, a autoajuda, ela não é unicamente das mulheres, né? Não tem gênero, né? Sim, E nem também. idade. Então, todos os ciclos a gente tem processos que precisa olhar e às vezes precisa alguém ajudando a olhar para isso, né? Não é porque é um grupo de mulheres que a gente só atende mulheres, né? Exato. Eu já atendi muitos homens, Sim. né? Na Sim. questão da constelação, do Theta Healing. E foi bem tranquilo. Então, não Exato. são só mulheres que buscam. São em maiores números, né? Mas os homens também precisam cuidar, né? Dessa parte. Exato. E Somos quem todos- quiser, né, participar do nosso grupo, do Florescendo Juntas, como a Mônica tinha falado, o encontro é uma vez por mês. A princípio, a gente sempre colocou ali para estar fazendo o encontro na segunda-feira, porque eu baseio assim, por que já não começarmos a nossa semana, né, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento? Aí pode estar entrando em contato com a gente, né? É o nosso 5º encontro, né? Agora já, né? Desse ano, né? Desse ano é o 5º encontro, que vai ser amanhã. Então, ainda tem algumas vagas em aberto. Caso alguém queira participar, tá ali, ó, pode entrar em contato no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Serão também- todos bem-vindos, né? Isso, né, meninas? E também, né, o atendimento com a Mônica ou com a Soli. No nosso encontro, a gente sempre, para quem não conhece um pouquinho de tudo que a gente falou hoje, a gente sempre dá um sorteio para cada uma conhecer, né? Como que é a Giane, como que é a Soli e a Mônica. Então tá, gratidão, meninas, pela... Então, você por ter encorajado nós. Exato, por ter nessa- tido a ideia, a brilhante ideia, né? Ai, que bom, que E- bom. E assim, realmente entra muito a gratidão, né? De a gente poder estar juntas, né? E ver que juntas a gente tem mais força, tem mais condições de ir, né, para a vida, né? Sim. Encerramos então com o sentimento de missão cumprida. E Exato. olha só, meninas, a frasezinha. Hoje fui tirar lá no potinho a frase para conduzir hoje antes de vir. A frase, né, de Barra de Axis que eu tirei hoje foi: eu sou suficiente como sou. Eu estou em construção e com amor. Nossa, Ó, perfeito. isso. Diz muito de Perfeito. todos, né? E tem vários papelzinhos
coloridos, no caso, e o que você acabou de falar do nosso Setembro Amarelo foi um amarelo. Olha só que Nada por conexão, acaso. né? Viu? Obrigada a todos, Obrigada, então. e agradecemos a cada um que esteve presente com a gente. E até o próximo, né? Até o próximo. Então, estaremos aqui.